Vocês conhecem a parábola do bom samaritano? Jesus contou essa parábola em resposta a uma interrogação feita por um doutor da lei. Ora, veja, era um especialista, ele era o bom, o cara da religião. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou: o que você entende da lei? Como você compreende o que está escrito na lei? Como você entende a lei? E ele disse: a lei se resume nisso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus elogiou a resposta desse doutor da lei. E o doutor da lei, querendo experimentar o Senhor Jesus, continuou: e quem é o meu próximo? Daí o Senhor Jesus conta a parábola que nós conhecemos no Novo Testamento, a parábola do bom samaritano. Um dos mais belos textos do Novo Testamento. Então você veja nesta parábola que há um homem caído na beira do caminho porque fora agredido por salteadores. E passou um escriba, que era aquele que escrevia as leis da Torá para distribuir pelas sinagogas que existiam na nação de Israel. E ele não tomou conhecimento daquele homem caído à beira da estrada. Passou também um sacerdote, um doutor da lei, como muitos hoje que se apresentam diante do povo como santo, o santo de Deus, né? Entendeu? Que estão na frente do povo, pregando a palavra de Deus para as multidões. Naquele tempo também existia esse tipo de gente, mas do coração endurecido. Esse sacerdote também passou de largo, não tomou conhecimento daquele homem ferido. Aí aparece quem? Aparece um samaritano. Quem eram os samaritanos que a gente vê relatado na Bíblia, no Novo Testamento? Muitas vezes. Os samaritanos eram judeus. Mas durante a ocupação da Babilônia, quando a Babilônia ocupou o território de Israel, o rei babilônico, ele quis realizar no território ocupado de Israel a miscigenação dos povos. Quer dizer, misturar homens da Babilônia com mulheres judias e vice-versa, a fim de que Israel perdesse a sua identidade, a sua nacionalidade. E os judeus não se casavam e ainda não se casam com mulheres estranhas, de outras nacionalidades. Então, os judeus desta região, a Samaria, eles eram desprezados pela nação de Israel porque eles haviam se contaminado com os babilônicos. E por isso eles eram desprezados. Pois foi este homem, que exatamente socorreu aquele homem ferido à beira da estrada. Levou-o até uma estalagem, que seria uma hospedaria, falou com o dono da hospedaria, dizendo: olha, cuida dele para mim, que eu preciso viajar. Está aqui o dinheiro necessário para que você faça isso por este pobre homem. E olha, se alguma coisa exceder
o dinheiro não for suficiente, não tem problema. Atenda o que for necessário, que na volta eu vou te indenizar. Entendeu? E aí perguntou para o doutor da lei qual foi o próximo daquele homem ferido. E o doutor da lei foi o samaritano que socorreu esse homem ferido. E Jesus disse, vai você e faz o mesmo. E faz o mesmo. Então, quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Eu fiz uma pergunta uma vez a um irmãozinho que trabalhava comigo. Quem são os nossos próximos? Ele me disse, é o irmão na fé. Falei, não é o seu irmão na fé. O seu irmão na fé pode estar, num certo momento da sua vida, a centenas, milhares de quilômetros de você. O seu próximo é aquele que está perto de você. É aquele que está ao seu lado. E ele precisa ver nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas palavras, o amor de Deus que está no seu coração. Ele é que tem que experimentar o amor de Deus que está no seu coração. E esta é uma das maneiras que o Senhor nos ensina a ganharmos as almas para o reino de Deus, manifestando para eles o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. É verdade que nós devemos atender primeiro os domésticos da fé, mas em hipótese nenhuma, veja, em hipótese nenhuma, está excluída a possibilidade, ou melhor dizendo, a obrigação de socorrermos uma pessoa que pode ser até um ateu. Com certeza, ele vai descobrir, pelo carinho com que você cuidar dele, pela maneira como você agir a respeito dele, o amor de Deus que está no seu coração. Porque a linguagem do amor tem uma força extraordinária e a capacidade de mudar todas as coisas. Agora, então esse tipo de comportamento da congregação é um comportamento preconceituoso. Acham-se os únicos, os verdadeiros, entendeu? Só a congregação, só os ministros da congregação têm a mensagem da palavra, a palavra da salvação. Mas o interessante é que estes homens só olham para si mesmos. Ora, se são os únicos que Deus deixou na terra para a divulgação do Evangelho, seria prioridade. A primeira coisa, a coisa mais importante na igreja é, em vez de construir belos templos, sair em busca das almas perdidas e alcançá-las, quer seja pela palavra pregada, ou até pelas ações de socorro, dando abrigo, alimento ao faminto, um abrigo ao necessitado, aquele que está na sarjeta, o socorro para um viciado. Quer dizer, traduzir em ações aquilo que a gente prega. O amor de Deus vai a duas direções. Uma delas para cima, para Deus. A outra é para os lados. É para aquele que está do nosso lado. A ausência de ações nessas duas direções, em qualquer uma destas direções, mostra que é uma farsa, é uma mentira. A pessoa realmente não tem no seu coração o amor de Deus.
Se você diz que ama a Deus, mas não ama aquele que está perto de você, você está mentindo. E se você diz que você ama o seu próximo, mas não tem amor a Deus, também isto é uma farsa. Agora veja bem, nós estamos diante de um grande problema. Eu fui inquirido, foi me perguntado por um irmão aí de muitos anos de caminho o que é o Evangelho. Porque, de fato, nossos ministros não sabem o que é o Evangelho. E, consequentemente, a grande maioria da Irmandade não sabe o que é o Evangelho. Nossos ministros não sabem o que é o Evangelho e estão apresentando um Evangelho deturpado. O que é o Evangelho? Ora, ele está descrito num verso do Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Este verso descreve com muita propriedade o que é o Evangelho. O que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o Evangelho, a boa notícia de que o próprio Deus se fez homem e pagou na cruz do Calvário o preço da nossa salvação. Conquistou para nós o perdão dos nossos pecados, nos justificando diante dele mesmo. Deus é o juiz do universo. E como não havia ninguém que pudesse salvar a humanidade, ele mesmo veio e pagou o preço das nossas culpas. E no verso 18 do mesmo capítulo diz: quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Veja que são duas situações. Deus deu-nos Jesus Cristo em sacrifício para que nós, pela fé, confiando neste sangue derramado, neste sacrifício da cruz, sequer sejamos julgados. Olha, eu tenho a ousadia, a confiança de dizer que todas as coisas que eu tenho feito na minha vida de mal e ofensivo a Deus, e que agora também estou fazendo e que vou fazer, eu não vou nem ser julgado por estas coisas, porque na cruz tudo isso foi perdoado. E continua dizendo, o verso dizendo, que quem não crê já está condenado. Este é o Evangelho. Agora, o que está sendo apresentado para a nossa Irmandade de longa data é que o Evangelho não usar bandagem na cabeça. O homem não pode usar bandagem na cabeça, não pode amarrar o cabelo atrás, não pode ter uma costeleta, não pode usar aquele bigodinho de rolar nas pontas, não pode usar uma camiseta regata. Quer dizer, te dão uma relação de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. A mulher não pode usar uma blusa sem manga, não pode cortar as pontas do cabelo, não pode usar uma calça feminina, não pode se pintar. Então, alguns lugares não podem nem rapar os pelos da perna. Isso não é o Evangelho. Usar o véu, mexeu com o véu, é mexer com o inferno. Vira uma guerra desgraçada. Bom, mas veja, o véu é usos e costumes. Estabeleceram isso como doutrina. A doutrina do véu, mas quem faz a doutrina do véu faz a doutrina, tem que fazer a doutrina do chapéu. Quer dizer, eu não poderia estar falando o que eu estou falando a respeito da palavra de Deus com a minha cabeça coberta. Eu teria que estar com a minha cabeça descoberta. Sucede que a congregação foi lá para Israel e se deu mal. O exército de Israel foi lá e destruiu tudo que havia sido feito. Por quê? Por causa dessa doutrina falsa. Ofenderam os judeus aqui no Brasil,
e pagaram o preço lá em Jerusalém. Então veja, o Evangelho é somente isso. Você dizer ao pecador que Deus o amou de tal maneira e o ama de tal maneira que ele mesmo veio ao mundo na forma de um homem e foi à cruz e derramou seu sangue ali. A humanidade dele foi pregada na cruz para o perdão dos pecados e salvação das almas. E que ele está incluso nisso. Não é ficar pregando usos e costumes, estas bobagens, que são bons para nós aqui, mas para as almas perdidas que estão espalhadas pelo mundo, vai até essas crenças aí, em usos e costumes, vai até impedir o progresso do Evangelho. Então veja, por causa dessas bobagens, somos uma igreja voltada para nós mesmos e não nos preocupamos sequer de falar do amor de Deus, pregar o Evangelho, esse Evangelho que eu declarei aqui agora, que está escrito em João, capítulo 3, versículo 16, para as criaturas, o Evangelho da salvação, em obediência ao mandamento imperativo do Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.